Boa noite, boa noite. Que bom estar com vocês. São agora 8 horas, em ponto 20 horas. Vamos começar a nossa live aqui do Lar de Esperança. Mais uma vez eu digo que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Já tem gente entrando, que bom, vamos ver quem vai entrando, a gente vai comentando. Que legal, muito bom estar com você aqui. Às quintas-feiras, aqui em Jundiaí, nós fazemos o Lar de Esperança. Dada a situação que estamos vivendo, nós estamos fazendo pela live, né? Tanto no Instagram como também para você do Facebook. Glória a Deus, estou muito feliz já vendo pessoas entrando. Aí, olha, estamos todos juntos aqui, né, nessa quarentena. Que bom que a gente tem o Facebook e o Instagram para poder conversar, para poder transmitir, para poder ministrar. Eu vou dar um tempinho aqui no Instagram só tem 1 horinha, né? No máximo 1 hora. Então temos que agilizar todas as coisas, mas dá para falar bastante coisa em 1 hora, não é? E vamos ver quem está entrando. A gente vai comentando. Glória a Deus. Tem uma palavra muito importante de Deus para trazer para você, para nós refletirmos. Vamos lá. Como eu tenho feito nas últimas lives, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o que é o Lar de Esperança. O que é o Lar de Esperança? O Lar de Esperança é uma reunião que nós fazemos na Igreja Renovo. Ela acontece aqui, onde estamos em Jundiaí, às quintas-feiras, mas nós temos possibilidade de outros dias, durante outros dias da semana, também fazermos o Lar de Esperança. Então, quero até colocar para você, né, quem sabe, quando terminar essa quarentena, quando terminar toda essa situação que nós estamos vendo aí, quem sabe o teu lar não pode ser também um lar de esperança. Me procura e nós vamos iniciar essas reuniões que têm sido tão abençoadas, né, também aí no teu lar. Para que não só a tua casa, mas também os teus vizinhos, parentes, pessoas que você ama e que deseja vê-las alimentadas pela palavra, salvas, elas também possam ser alcançadas, tá certo? Então, como eu falei nas outras lives, repetindo, nos procure ou pelo Messenger, você que está aí no Facebook, ou pelo direct, você que está no Instagram, ou ainda pelo telefone. Nós temos um WhatsApp direto por onde você pode nos chamar, entrar em contato conosco, expressando o teu desejo, né, de fazer o Lar de Esperança aí na tua casa, ou até mesmo para pedir oração, né? Tenho recebido pedidos de oração. Nós sabemos que a situação exige ainda mais que nós sejamos vigilantes, que oremos mais, nos apliquemos a oração. Temos falado sobre isso também nas nossas lives, né, nas ministrações, mas de repente você tem um pedido de oração, manda por esse WhatsApp aí que eu vou passar agora para você. O número do WhatsApp é 11 99154 5225, 99154 5225. Envia o teu pedido de oração. Eu estou num firme propósito de orar por cada um dos teus pedidos. E olha, essa madrugada eu acordei algumas vezes, fui dormir orando, acordei ao longo da madrugada, também de manhã já despertei orando, estou em oração. Vamos ver tudo isso ser transformado, nós vamos ver aquilo que está acontecendo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então? Feche os teus olhos. A unção, o poder do Espírito Santo estão sendo derramados sobre as nossas vidas. Pai, eu te louvo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Pai, nós nunca deixaremos de clamar. Ó Deus, nós nunca deixaremos de te buscar porque Tu és a fonte de águas vivas. E a nossa sede só pode ser saciada em Ti, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, ó Espírito Santo, sacia-nos. Sacia-nos com a Tua palavra que também é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que por meio desta palavra nós sejamos completamente saciados, alimentados, revigorados na fé e em toda a nossa estrutura emocional e espiritual. Essa palavra venha trazer, ó Deus, este renovo, Pai. Também, ó Deus, por meio da Tua palavra, consola, exorta, edifica, nos levanta, Pai, com poder. Jesus, eu oro e te peço, se há algum enfermo, Pai, se há alguém tomado por essa enfermidade e agora que tenha cometido pessoas, o coronavírus, que haja cura em nome de Jesus.
que venha refrigério, que o teu óleo santo da tua presença seja derramado sobre cada um que está assistindo, sobre cada um de nós. Guarda-nos, ó Deus, eu te peço, livra-nos de todo mal, nenhuma seta inflamada do inimigo. Eu declaro, nenhuma seta inflamada do inimigo terá poder contra nós. Os nossos ouvidos estarão atentos e liberados para receber a mensagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, glória a Deus, mais gente entrando. A Gorete, olha só, tem mineiro na área, hein? Sempre tem mineiro na área. Eliana, Paz, glória a Deus. Eu não consigo responder agora por escrito, mas à medida que eu vou vendo, eu vou respondendo. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai ler já já a palavra. Eu só quero colocar uma situação que hoje eu estava pensando nela, né? Oi, só um minutinho. É uma situação que, obrigado, vieram avisar que está travando um pouquinho a transmissão, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para não travar a transmissão. Vamos lá. Eu estava hoje pensando, eu fui assinar um documento, chegou um documento pelo correio aqui onde eu moro, e eu fui até a portaria, né, receber esse documento, e na hora de assinar lá o protocolo que eu tinha recebido a carta, eu falei, que dia que é hoje mesmo? A gente fica nesse isolamento social e às vezes a gente perde a noção até do tempo, né? Que dia é hoje? Quarta-feira não, quinta-feira, dia 26 de março, certo? Mas, às vezes, pior do que perder a consciência, a noção de tempo, do tempo físico, lá em Eclesiastes 3, vamos ver o que está escrito em Eclesiastes 3, diz assim, vamos lá? Podemos ler Eclesiastes capítulo 3, aí pessoal do Facebook, mais gente entrando também, Instagram, vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 1 diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito de... Aí reconectou, que bom que reconectou, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu. Eu falei isso na live anterior, não é um tempo da terra, é um tempo estabelecido pelo Senhor. E esse tempo estabelecido por Deus, às vezes a gente ouve o pessoal falar, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Mas que tempo de Deus é esse? Qual o propósito do tempo de Deus? Vamos pensar nisso. Porque nós estamos num tempo muito importante. Eu estava falando que a gente perde às vezes a noção do tempo por estar no isolamento social, tal, dentro de casa. Você perde, né, um pouquinho, mas pior é perder a noção de tempo espiritual das coisas. O tempo de Deus é o tempo estabelecido para que se cumpram os propósitos de Deus. Deus tem um propósito, ele estabeleceu um tempo, é naquele tempo que as coisas vão se cumprir. E o que tem acontecido? O homem, ele é imediatista. Isso toda a Bíblia nos mostra, que o homem ele é imediatista. Né? Ele quer as coisas para agora. E essa geração, agora que nós estamos vendo, ela é uma geração ainda mais imediatista. E isso vem de onde? Da insegurança do homem. Toda a história da Bíblia mostra momentos de insegurança do homem o levaram a pecar por precipitação. E isso foi algo que tem me incomodado nos últimos dias. Nós não podemos nos precipitar e pecar por precipitação, nem qualquer outro tipo de pecado, obviamente. Nós vamos falar especificamente disso. Porque esse é um tempo de provação. No tempo da provação as pessoas ficam afoitas. Mas nós precisamos ser como Davi. Eu tenho uma experiência maravilhosa. Aliás, experiências maravilhosas. E há quase um ano atrás eu fiz uma série de ministrações na Renovo sobre o Salmo 40. A série Salmo 40 eu chamei. Isso veio de experiências que eu tive pessoalmente com esse salmo, que é um salmo tremendo. Davi ali diz, esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu meu clamor. Esperei pacientemente pelo Senhor. Davi, ele expressa no início desse salmo a sua confiança em Deus. E mais adiante, olha que coisa incrível isso. No versículo 13, nós não vamos ler
Salmo 40, versículo 13, mas ele diz, apressa-te, Senhor. Quem era esse Davi? Um Davi que tinha se tornado afoito? Um Davi que tinha se tornado, precipitado, inseguro, imediatista? Não. Um Davi que conhecia o tempo de Deus. E é muito importante nós, nesse tempo, nos alinharmos nisso, entendermos isso e termos essa percepção. Porque senão nós vamos ser roubados. Eu de antemão quero dizer, você não vai ser roubado em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa que vai ter a compreensão desse tempo e não vai ser roubado. Davi estava dizendo, Senhor, apressa-te, porque ele sabia que agora a situação era urgente. Não por ser uma questão pessoal dele de forma isolada, mas num aspecto geral do que Deus tinha como propósito para ele, era uma situação urgente. Tinha guerra, tinha perseguição, o inimigo queria barrá-lo, mas estava ali diante dele um propósito, e os propósitos de Deus, como diz Jó no capítulo 2, não podem ser frustrados, nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Então Davi ora e fala, Senhor, apressa-te. É esse time, é esse tempo ajustado que nós precisamos ter, para nós sabermos nos posicionar. E há algo que assim o Espírito Santo falou comigo, quando ele começou a ministrar tudo isso no meu coração. O homem, ele não conhecia essa dimensão de tempo em que nós estamos. Por quê? Porque o homem foi feito para ser eterno, certo? Nós fomos feitos como seres eternos, mas num determinado momento que houve, Deus, ele disse lá em Gênesis 3, eu vou ler para vocês, Gênesis 3 diz assim no versículo 19. O homem pecou, né? Só para situar aqui na questão. O homem pecou, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus veio e disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mais adiante um pouquinho, em Gênesis 6, no versículo 3, Gênesis 6, versículo 3, o Senhor disse, então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem. Olha isso, que sério. Não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, o que acontece? Importante a gente entender isso aqui. Deus nos encerrou numa dimensão chamada tempo. Vamos usar esse termo, dimensão. Deus nos encerrou numa dimensão chamada tempo. Por quê? Você já pensou se o homem, depois que ele pecou, aqui na Terra, ele continuasse como um ser eterno, pisando aqui na Terra? Que grande desgraça que seria esse planeta. A gente sabe que isso aqui vai acabar um dia. Virão novos céus, nova terra, mas isso tudo debaixo de um propósito de Deus. Agora, nessa Terra aqui, já pensou nessa Terra? Cheia de situações como a gente está vendo hoje. Já pensou o homem como um ser eterno aqui? Sem limitação de tempo? Deus então encerra o homem nessa dimensão de tempo para quê? Para que ele passe por um processo. Então, a espera, essa dimensão de tempo, ela nos dá a oportunidade de arrependimento, nos dá a oportunidade da redenção e da restauração. Deus nos encerrou nessa dimensão de tempo aqui na Terra, onde ele disse, o homem vai viver 120 anos, para nos dar a oportunidade principalmente da redenção e da restauração. Então, por isso que é importante nós termos noção de tempo para cada propósito. A pior coisa que tem uma pessoa, ela está debaixo de um propósito, Deus ter um propósito sobre a vida dela e ela não viver esse propósito. Isso é terrível e é o que tem acontecido com muitas pessoas. Então, eu anotei aqui, a espera e os acontecimentos no tempo de Deus nos permitem viver um processo. E nós somos pessoas que nós não gostamos de viver processos. Você já percebeu? A gente não gosta. Eu não estou falando de burocracia. Vai no balcão, passa para outro balcão, espera tantos dias, volta, vê se está pronto. Não é isso. Estou falando de processo. Onde nós somos trabalhados. Onde o Espírito Santo tem um objetivo e por isso permite esses processos na nossa vida. A espera e os acontecimentos no tempo de Deus nos permitem viver um processo. Por isso que a gente passa por luta. Às vezes a gente condena a luta. Por que eu estou passando por essa luta? Tem um propósito.
Ah, que bom, agora eu estou vivendo a maior prosperidade. Deus tem um propósito na prosperidade. É na prosperidade que muitos revelam o coração, se afastam de Deus, porque se sentem autossuficientes. A palavra nos ensina, por exemplo, em relação a recursos: Senhor, não me dê abundância, para que eu não venha me esquecer de Ti, nem a escassez, para que eu não venha furtar e profanar desta forma o Teu nome. Deus nos quer nos equilíbrio, para isso nós precisamos passar por esse processo, onde somos tratados, onde o Espírito Santo nos visita. Em nome de Jesus, que a visitação do Espírito Santo venha sobre a tua vida, que você, aí onde você está agora, Deus te dê a plena compreensão dessa palavra que está sendo ministrada. Isso aqui que eu estou ministrando para você, isso aqui foi transformador para a minha vida. Eu estou ministrando algo que primeiro foi transformador para mim. E eu tenho certeza vai ser para você em nome de Jesus. A quarentena não é tão ruim assim como você está pensando. Ela vai acabar logo, logo. Não sabemos quantos dias. Aproveita esse tempo. Vou voltar a repetir, eu não estou ministrando tudo isso por causa de uma quarentena, mas também serve. É para a tua vida toda. Eu passei em alguns momentos na minha vida por lutas. Graças a Deus por essas lutas. Eu não seria o Igor que eu sou hoje. Não seria o Igor que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essas lutas. A minha família não seria a família que ela é hoje se nós não tivéssemos passado por essas lutas. Então, preste atenção, olha só. A espera e os acontecimentos no tempo de Deus nos permitem viver um processo. Primeiro, um processo onde Deus nos coloca nesse tempo para nós sermos alcançados pela graça de Deus. Olha que coisa, né, incrível, tremenda. 2 Coríntios 6, se você puder abrir aí. Acho que o nosso tempo é um pouquinho mais corrido, principalmente aqui por causa do Instagram, né, que tem uma limitação de tempo. Mas abre aí comigo, vamos lá. Tô vendo mais gente entrando aqui enquanto vocês vão abrindo aí a Bíblia, né? Em 2 Coríntios 6, versículo 1. Olha aí o Marcel, a Gena. Oh, que bênção, Renato. Saudade também. Cleiton, olha quanta gente aí que faz um tempão que eu não vejo. Cleiton, que bênção, Cleiton. Saudade de você também. Olha o Cássio, aqui no Facebook. Glória a Deus, paz, bispo ciclista, fala ciclista. Então vamos lá, 2 Coríntios 6, versículo 1 diz: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por quê? Versículo 2, ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo estava dizendo, olha, que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ali a igreja de Corinto estava passando por algumas situações para que eles conhecessem mais a fundo a graça. Para que eles entendessem que algumas atitudes deles estavam tornando vã a graça de Deus. A graça é abundante, é o poder de vida, é o que nos dá a oportunidade de transformação, é o que traz sobre nós o perdão. Quando Deus ele permite um processo, seja de luta, seja um tempo de prosperidade, ele nos coloca nessa condição de nós podermos ser alcançados pela graça dele, conhecermos mais a fundo. Também, a espera, os acontecimentos no tempo de Deus, nos fazem chegar ao arrependimento. Uma das primeiras coisas que quando começou toda essa situação, né, desse isolamento social, Covid-19, coronavírus, enfim, seja o nome que for, né, eu fiquei pensando, esse é um tempo que as pessoas vão precisar entender que é necessário quebrantamento. Joel 2,13, o profeta Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que muitas vezes acontece? Nós rasgamos as vestes. O que é rasgar as vestes? É ato cerimonial. É algo exterior, não lá no interior. E o que Deus quer? Olha o mundo como está. E às vezes a gente critica, a gente fala, porque olha aí como está o mundo, ó, tal pessoa, o presidente, ou não sei o que, o fulano. E nós? E o nosso quebrantamento? Então, Deus nos coloca num processo, está lá desde o início eu li, né? Eclesiastes 3.
Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Deus determina esse tempo, Ele nos colocou nessa dimensão chamada tempo para que nós também cheguemos ao arrependimento. Quer ver só uma coisa? Vamos lá, vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3. Olha que coisa, olha o que está escrito aí. Olha que profundo o que está escrito aí. 2 Pedro 3, versículo de número... Vamos ler o 8, ok? 2 Pedro 3, 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está encerrado nessa dimensão de tempo. Presta atenção nisso. Você já percebeu como às vezes a gente acha que a gente quer trazer Jesus, quer trazer Deus para a nossa dimensão, só que Ele está num alto e sublime trono. Pedro está dizendo aqui, ó, tem uma coisa, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não está preso nessa dimensão de tempo que você, Ele faz na hora que Ele já determinou, que Ele quiser. E aí no versículo 9 diz: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Às vezes a gente fala, não, eu vou dar o meu jeito, porque está demorando demais. Mas aqui diz, Ele, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu vou repetir aqui esse finalzinho. Ele é longânimo para convosco, não julgue demorada a promessa dele. Pelo contrário, porque Ele é longânimo, Ele não quer que vocês pereçam, e Ele quer que vocês cheguem ao arrependimento. Quando nós entramos num processo de Deus, alguns falam tempo de luta, mas o processo não está só no tempo de luta. Eu já falei isso agora há pouco aqui. Ele também acontece no tempo de prosperidade. Quando a gente vive o tempo de Deus, até alcançar a promessa, Deus permite num período que você passe por situações para que você se arrependa. E esse é um tempo muito importante para que nós quebrantemos o nosso coração. Tem muita gente que não está percebendo isso. Há pessoas que elas estão reclamando. Ah, mas perdeu emprego. Deus é poderoso. Ah, mas está falando isso porque você está aí na tua casa sentado. Não. Aqui a gente já teve, tanto eu como minha esposa, situações agora nesse período que eu poderia estar falando o contrário para você se eu deixasse a minha carne à frente. Eu poderia estar reclamando, falando, irmão, vamos fazer um culto da reclamação. O que você tem de reclamação aí, irmão? Vai, despeja aí. Despeja o caminhãozinho. Não. Vamos olhar a fundo para a situação. Vamos nos arrepender do que precisamos nos arrepender. Nós temos situações que nós precisamos nos arrepender. Olha, me arrependo de não ter dado ouvidos ao Senhor naquele tempo, em tal tempo, ter desprezado coisas espirituais. Me arrependo, você quer ver uma coisa? Me arrependo de muitas vezes ter sido mesquinho, ficando olhando só para mim, não entregando aquilo que eu sei que ia contribuir com a obra, com o reino. Eu retive, eu comprei o que eu quis, eu me esbaldei, esqueci das coisas espirituais. Tempo de arrependimento. E uma coisa muito importante, esse tempo de Deus é um tempo que Deus permite para nós nos desenvolvermos e amadurecermos na nossa relação com Ele. Olha, a palavra do início ao fim, ela nos mostra homens que passaram por lutas, provações, em outros momentos também, e ali, alguns, simplesmente, vamos pegar um exemplo, Sansão. Sansão passou por um tempo. Deus deu a ele força sobrenatural. Deus o levantou como um juiz. Agora fala para mim, ele se aproveitou disso, se aproveitou no sentido de ele usufruiu disso, ele tomou disso para a vida dele e para benefício de Israel? Não. O que ele fez, ele tornou vão tudo isso. E não quebrantou o coração dele. Sansão é um ótimo exemplo. Aliás, um exemplo não tão bom, né? Nesse período da vida dele. Porque ele se prostituiu. Ele não amadureceu na relação dele com Deus. Não é verdade? E nós? Esse é um tempo
não é para você ficar na quarentena, ou nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, tá? Porque tem gente que só está fazendo com mais intensidade por estar dentro de casa agora, sem poder sair muito, ou quase nada, né? Só tá intensificando o que já fazia antes, ou seja, não lia a palavra, não orava, é só filme, Netflix, YouTube, ficar aborrecido com as coisas, ser tomado, deixar o tempo levar ele nisso. Nós precisamos nos desenvolver e sermos maduros na nossa relação com Deus. Lá no Salmo 119, vamos abrir de novo? Tá aí o Juninho. Ô Juninho. Fala, Juninho. Que bênção te ver. Também aí, ó, o Luiz Ricardo. Saudade, hein? O povo que faz tempo que eu não vejo. Alguns mais recentes, né? Salmo 119, 33. Lê comigo aí. Olha aí. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Eu vou falar em outro momento sobre convicção. Vamos aproveitar e só dar uma pincelada agora. Me assusta, algumas coisas me assustam. Assim, quando eu falo assusta, não é que assusta, mas eu fico pensando como é que pode. Uma coisa que eu não gosto, gente que muda de opinião facilmente. Não estou dizendo assim mudar de opinião por uma correção de rota, vai. Ele pensava de uma forma, aí ele mudou porque precisava mudar mesmo. Não, é gente que muda de opinião, que eu estou falando, toda hora. Toda hora. Então agora eu defendo. Agora eu ataco o que eu defendia antes e ataco veementemente. Espera um pouquinho. Você precisa se desenvolver. Davi fala, eu vou até o fim. Nós precisamos de convicção. Um homem que não tem convicção, o que acontece com ele? O homem que não tem convicção, ele se precipita. Ele é levado por todo o vento, por qualquer vento. Aqui no Salmo 119, 33 diz, ou melhor, no 49 agora, versículo 49, 119, 49. Lembra-te da promessa que fizesse ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Quer dizer, era um tempo de espera, tempo de provação. Agora olha o 67. A gente tem que pular, porque o Salmo 119 é longo, né? Diz assim, antes de ser afligido, andava eu errado, mas agora guardo a tua palavra. Que coisa tremenda. Antes de ser afligido, eu andava errado. O que a aflição provocou na vida dele? Não é na vida de todo mundo que provoca isso. Mas na vida do salmista, produziu isso. Graças a Deus, eu quero que produza na minha vida. A aflição produziu correção de rota. Ele andava errado, mas agora, depois de passar pela aflição, ele passou a guardar a palavra. Está entendendo quando eu falei lá no início, quando a gente começou aqui a live, que a espera e os acontecimentos do tempo de Deus nos permitem viver um processo onde, inclusive, nós temos a chance, a oportunidade de nos desenvolvermos e nos tornarmos mais maduros na nossa relação com Deus, principalmente na nossa relação com Deus. Claro, primeiro, na nossa relação vertical e também nos nossos relacionamentos horizontais, ou seja, primeiro na nossa relação com Deus, mas também nos nossos relacionamentos horizontais, ou seja, com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos. Quando nós passamos por um processo de Deus, no tempo dele, antes que chegue a promessa, ele nos coloca nesse tempo de sermos curados, libertos, sarados, de aprendermos e nos desenvolvermos, nos tornarmos mais maduros. Olha o que ele fala aqui no 71 agora, Salmo 119, versículo 71, ele diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele não aprenderia do jeito que ele aprendeu quando ele passou pela aflição, ele não aprenderia se ele não tivesse passado pela aflição. É ou não é? Quem aí, e vocês estão assistindo aqui no Facebook, e você que está no Instagram aqui, quem passou por uma aflição e saiu melhor dela? Durante a aflição você achou que ela ia acabar com você. Meu Deus! Teve momento de aflição que eu passei e falei, cara, como é que eu vou sair dessa? Eu estou acabando. Não vai sobrar nada. Mas vinha Deus, me dava sonhos,
você seja liberado em sonhos, em percepção espiritual. Deus me dava visões, visitação na palavra. Tem que ler a palavra. Como é que ele vai te dar uma palavra se você nem pegou a Bíblia na mão? Não é? Ah, tal palavra, meu Deus, olha isso. Se eu escolhesse esse versículo na Bíblia, eu não ia achar ele. Mas Deus levou até o versículo, fala assim, sabe? É você e Deus. Nisso, a nossa relação com Ele amadurece. E aí, então, você se torna uma pessoa que não se precipita. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quando você entra nesse processo de Deus, você se torna uma pessoa que reflete antes de proceder. Você foi mandado embora, te colocaram de férias, mandaram embora mesmo. Em nome de Jesus, não se desespere. Eu sei, não é fácil. O sapato de cada um aperta o calo de um jeito, não é? Eu não estou falando aqui como alguém que está sentado numa boa, com dinheiro aplicado, rendendo, não preciso trabalhar, não. E você vai me perguntar, você não está preocupado? Já fiquei. Quer saber como é que eu estou agora? Eu não vou dizer nem que alguém poderia falar, eu estou até estranhando, estou sentindo uma paz. Não. Eu estou sentindo uma paz. Apesar de tudo isso que está acontecendo aí. Ou nós somos cristãos que amadurecem durante a sua caminhada, ou então nós sucumbimos, ou então nós nos tornamos como infelizmente muitas pessoas que estão aí fora, desesperadas. Só que lá em 1 Pedro diz que nós temos que ser como luzeiros para eles. Seja luz. Quando nós passamos por esse processo, nós então mudamos até a perspectiva da nossa oração. Nós somos ainda pessoas que pedem demais nas orações. É ou não é? Deus, aquele carro. Deus, isso. Deus, aquilo. Dispara aquela metralhadora de pedidos. Mas quando a gente amadurece, quando a gente passa por um processo, quando a gente se desenvolve na relação com Deus, aí você ora conforme Mateus 7,7. Pedir, dar-se-vos-á. Mas não é só pedir. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu tenho meditado, eu estava ministrando a uma pessoa antes de ontem sobre Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe uma coisa, e eu estava lendo uma vez um texto onde o autor do texto colocou que na casa da avó dele, quando ele era criança, tinha um quadro. E esse quadro era uma porta sem maçaneta do lado de fora. Maçaneta só do lado de dentro da casa. Do lado de fora não tinha maçaneta. E Jesus batendo na porta. E aí esse autor desse texto diz que ele perguntou, vó, por que esta casa não tem maçaneta do lado de fora da porta da casa? Ela falou, porque Jesus não entra sem que antes, depois de ter batido, eu abra para ele. Depois dele ter batido, eu abra para ele entrar. E eu me senti incomodado em falar isso agora, nessa live. Será que você não está precisando abrir a porta? Será que você não se trancou antes desse isolamento social? Você já não estava trancado? Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, onde estavam os discípulos? Trancados. Aonde? Na casa onde eles se reuniam, no cenáculo. De que jeito? Com medo. Como muitos de nós estão com medo agora. O que vai ser depois disso? Mas ele entrou naquela casa e ele disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. É o que ele disse. Eu estou dizendo, fique em paz. Fique em paz porque ele vai prover. Ele vai abrir portas, ele vai curar. Ele vai tirar a pessoa que você ama dessa condição. Ele vai fazer uma obra completa. Nós estamos falando sobre propósito. Quando se cumprir o tempo de Deus, você vai glorificá-lo porque você vai ver uma obra completa na tua vida em nome de Jesus Cristo.
vai ser completa. Você só precisa suportar. E Ele não te dá além do que você possa suportar. Está escrito. Isso aqui não é coisa que eu, Igor, inventei. Eu estou dizendo para você, Deus, Ele não te dá além do que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ele é fiel. Ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Porque de repente até isso você já achou. Deus está me tentando. Onde já se viu Deus permitir isso na minha vida? Eu não aguento mais. Não. Ele não dá além do que possamos suportar. Muda até a perspectiva da tua oração. 2 lives atrás, no domingo passado, ou melhor, na quinta-feira passada, eu falei sobre a oração que o Senhor nos ensinou. Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começa com petição essa oração que Jesus ensinou? Começa com lamúria? Não. Começa com adoração. Aliás, é um ótimo exercício. Eu estou dizendo isso porque eu faço isso. Tem gente que já abandonou o Pai Nosso. Ah, porque isso aí era na época da religiosidade, eu repetia. Não, você não tem que orar repetindo, você tem que orar orando. Vivendo essa palavra. Pai Nosso. Pai, eu te adoro, Senhor. Ou quando eu faço isso, é uma simples oração. Parece simples, mas é profunda. Até uma simples oração do Pai Nosso muda. A gente passa a lutar com armas espirituais. Eu não luto dando um murro no ar. Eu luto com armas espirituais. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para o quê? Destruir fortalezas, anulando sofismas e levando cativo à mente de Deus todo pensamento altivo. Leva cativo. Falaram isso de você, não importa. Eu levo diante de Deus. Deus é o meu juiz. Eu vou lutar com essas armas espirituais. Quando nós passamos por esse processo, nós semeamos em outra perspectiva. Sabe, tem tido muita retenção. Eu sei que tem muitas pessoas decepcionadas. Eu digo isso aqui abertamente, sem medo nenhum. Tem muita gente decepcionada porque entregou dízimo, foi fiel. E aí o líder lá, tal, daqui a pouco você descobre, não sei o quê. Não vou nem entrar nesse negócio, nesse assunto. Aí você pega e põe tudo no mesmo tacho e fala, é todo mundo assim, não. E aí você deixa de entregar, de semear. Não deixe de semear. Socorra pessoas. Agora mesmo, tem gente que já está desempregada. Socorre essa pessoa. Isso é oferta também. Faz uma compra, leva lá para ela. Sabe, nós nos fechamos num dízimo institucional. Eu não quero entrar nesse assunto, porque para debater isso aqui, aliás, eu nem gosto muito de ficar debatendo, né? Mas para falar sobre dízimo demanda um pouco mais de tempo, de oferta demanda mais um tempo para explicar o que é, o que não é, o que está deturpado. Mas aproveita esse tempo, seja maduro. E entrega como oferta uma compra para uma pessoa que está precisando. Vê lá se ele não precisa de um remédio. Né? Sim, dá suporte à igreja. A igreja não pode ficar, né? A igreja tem compromisso, sim. Mas abre a tua mente, tenha uma mente mais ampla nesse sentido de ofertar, de entregar. Sabe, ao invés de você ficar comprando coisa que amanhã está em cima da tua mesa de escritório e você não vai usar mais. Cara, Jesus está voltando. E você está preocupado com o último iPhone, com o último sei lá o quê, com o último Galaxy S não sei das quantas. Semeia para colher, mas semeia em outra perspectiva. Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas. Isso aqui é semeadura de gente madura, que passou por um processo e aprendeu com Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O imediatista é assim, eu estou entregando, eu entreguei o dízimo domingo. Ah, segunda-feira Deus vai abrir todas as portas. Coisa de gente que não tem maturidade. Para terminar, que o nosso tempo não nos permite mais, né? Também eu creio que já é o suficiente. Não sou eu que vou ministrar no profundo, é o Espírito Santo. Mas nós temos em nós resgatada a perspectiva da eternidade. Quando nós não passamos por um processo
quando nós não nos permitimos passar por esse processo que eu ministrei hoje aqui. Quando nós não queremos aprender mesmo estando em lutas. A luta está ali. Você vai passar por ela de qualquer jeito quando ela vem. Cabe a você aprender com ela ou não. Se você aprendeu, algo proveitoso vai acontecer, algo que vai frutificar. Você vai ter resgatado a perspectiva. Sempre. Eu estou passando por isso, mas isso aqui não é o fim. Tem mais. Quando eu vou ministrar em funerais, em velórios, muitas vezes eu falo, sabe por que nós não aceitamos a morte? Porque nós fomos criados por Deus para sermos eternos. Eu vou voltar agora falando isso, início da ministração. Nós não fomos criados para ficarmos encerrados nessa dimensão chamada tempo. 120 anos, como o Senhor disse lá em Gênesis, que ele limitaria, lá no capítulo 6, limitaria a vida do homem a 120 anos. Nós não fomos criados para viver isso. 90, 80, 100. Né? Nós somos criados para viver a eternidade. Mas o homem perdeu a perspectiva da eternidade. Por quê? Porque enfiou a sua mente nas coisas terrenas, passageiras, imediatas. Quando eu passo por esse processo, eu começo a ter resgatado em mim a perspectiva da eternidade. E eu vou terminar essa ministração, lembre, se você puder abrir aí, esse texto não dá para deixar de ler, né? 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim, se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que estão fazendo em muitos lugares hoje? O que é que estão fazendo com a palavra de Deus? Que evangelho estão pregando por aí, infelizmente, em alguns lugares? O evangelho onde eles ensinam a pessoa a ter a esperança num Cristo temporal, que se limita apenas a essa vida. Um Cristo que eu pego e peço para Ele só as coisas daqui da terra. E eu acho que isso é o principal. Não. Quando eu passo por esse processo, eu amadureço. Eu entendo. A minha esperança não pode se limitar a essa vida. Jesus me deu a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. Ele foi à cruz por mim e por você. O primeiro aspecto que eu falei aqui, eu estou encerrando, nós vamos orar. O primeiro aspecto que eu falei, Deus nos permite passar pelas lutas, pelos processos, para que nós sejamos alcançados pela sua graça. Para que nós não tornemos vã, desprezível essa graça, mas para que nós vivamos debaixo dela. E aí, a gente sabe, minha vida não está limitada a essa vida, porque se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, eu sou infeliz. Está escrito aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque tivemos a oportunidade, conhecemos a Cristo e desprezamos a plenitude da sua obra. Resolvemos viver só uma coisinha limitada. Um Cristozinho fechado na caixinha. Ele não é isso. Ele tem muito mais para mim e para você. Feche os teus olhos. Vamos orar. Ele tem mais para mim e para você. Mais. Ele tem muito mais. O tema dessa ministração é o tempo de Deus. Fala que você quer viver o tempo dele, no tempo dele. Que você não vai mais se precipitar. Pede para Deus te tirar essa ansiedade que tem te levado a se precipitar tantas vezes, passar, atropelar as coisas, depois ficar lamentando, dizendo o que é que eu fui fazer, por que eu tomei essa atitude. Não. Clama ao Espírito Santo, ele virá sobre você para trazer transformação à tua mente, para que você experimente a vontade boa, agradável e perfeita dele. Quem se precipita, peca. Mas quem reflete antes, procede bem. Em nome de Jesus, eu vou proceder bem, Senhor. Invoca essa condição na tua vida, pede para o Espírito Santo te dar essa condição. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que reflete, que pensa com a tua mente, Senhor. Você vai pensar com a mente de Jesus Cristo, envolto pela paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou, olha, e a situação dela não era fácil, era terrível. E ela falou, mas eu estou em paz. E eu falei, sabe por que você está em paz? Porque essa é a paz que excede a todo entendimento. Receba aí na tua casa.
onde você estiver, essa paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, tua oração vai mudar, você vai orar como alguém que tem intimidade com Deus, não mais aquela oração travada. Quando acontece, não, você vai ter, você vai saber o que é orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? É uma ligação que não cai. Sabe, você liga para uma pessoa, você está no meio da conversa, de repente cai a ligação, que coisa horrível. Orar sem cessar é uma ligação com Deus que não cai. Que não cai, você está ali o tempo inteiro. O Espírito Santo de Deus falando, recebe essa condição. Recebe, em nome de Jesus. Você vai lutar com armas espirituais. Fala, Senhor, eu não vou mais perder para minha carne, que muitas vezes me enche de ansiedade, de forma que eu abro os pontos, eu não suporto. Em nome de Jesus, que toda a carga saia de sobre a tua vida agora. Que venha o bálsamo curador do Senhor. Que Ele te visite agora com refrigério, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, que você não repouse a tua mão. Como está escrito, Senhor, assim eu oro, Pai. Eclesiastes 11. Semeia a semente pela manhã e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes que mal virá. Qual vingará, se essa ou aquela? Senhor, nós vamos semear, Pai, vida, disposição, oração no teu altar, na tua presença. E em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Eu quero terminar essa oração pedindo aquilo que Davi pediu no Salmo 51 ao Senhor. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Há irmãos meus, irmãs que estão vendo agora, Pai, assistindo essa live, assistindo esse vídeo, e que perderam a perspectiva da salvação. Limitaram-se a viver as coisas deste mundo e não olham mais para o futuro, por vir, a vida eterna. Torna a dar a eles, Pai, a alegria da salvação. Porque se ficarmos encerrados nessa dimensão de tempo humano, somos infelizes. Pessoas desgastadas, nervosas, doentes, ou tomadas por malignidades. Mas quando temos a nossa perspectiva no futuro por vir, na vida eterna, somos felizes. E podemos declarar o que Paulo disse: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu abençoo a cada um, Senhor. Como teu servo e ministro da tua casa, Senhor, eu abençoo a cada irmão que está assistindo. Com a paz de Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Recebe na tua casa em nome de Jesus. Se encha de esperança o teu coração. Que a tua casa, os teus familiares sejam transformados, curados e libertos. Recebe o milagre do Senhor, os milagres do Senhor, e que se cumpram os propósitos de Deus, um por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Medita nessa palavra. Medita nessa palavra e viva essa palavra. Não é só meditar. Hoje uma pessoa escreveu um texto lindo, né? Com princípios maravilhosos ali que Deus foi mostrando para ele para esse tempo. Um amigo meu, eu coloquei, que precioso isso que você escreveu. Vamos vivê-lo, vamos aplicá-lo em nossas vidas com maior afinco. Maior afinco é com maior empenho. Empenhe-se em viver essa palavra. Amém? Viva esse processo de Deus, amadureça, saia melhor dele, cresça na tua relação com Deus. Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Graça, paz de Jesus Cristo invada o coração de vocês. Que o rosto dele continue brilhando sobre as nossas vidas. Que as misericórdias dele se renovem sobre nós a cada manhã. Beijão, valeu. Eu vou indo agora. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês.